Cumprimento a todos com a doce paz do Senhor Jesus. Neste momento, pedindo a direção de Deus, eu quero gravar este vídeo para a glória do nome do Senhor. Falar um pouco da palavra de Deus, porque esta palavra cada dia se renova em nossas vidas, em nossos corações. E eu quero trazer hoje para a meditação Isaías 31, que diz assim: Ai dos que descem ao Egito a buscar socorro e se estribam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel, e não buscam o Senhor. Todavia, também ele é sábio, e fará vir o mal, e não retirará as suas palavras. Ele se levantará contra a casa dos malfeitores e contra a ajuda dos que praticam a iniquidade. Porque os egípcios são homens e não Deus, e os seus cavalos carne e não espírito. E quando o Senhor estender a mão, todos cairão por terra, tanto auxiliador como ajudado, e todos juntamente serão consumidos. Porque assim me disse o Senhor: como o leão e os filhotes do leão rugem sobre a sua presa, ainda que se convoque contra eles uma multidão de pastores, e não se espantam das suas vozes, nem se abatem pela sua multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá para pelejar pelo monte Sião e pelo seu outeiro. Como as aves voam, assim o Senhor dos Exércitos amparará a Jerusalém. Ele o amparará e a livrará, e passando a salvará. Convertei-vos, pois, aquele contra quem os filhos de Israel se rebelaram. Veja até aqui o verso 6, a parte A. Eu tenho lido esta palavra. Aqui é uma palavra que vem trazendo para nós um ensinamento de conserto, para que nós possamos se consertar, se converter ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus de Israel. Naquela época, Deus já falou através do profeta: ai dos que descem ao Egito. Por quê? A buscar socorro naquilo que não tem socorro. Porque o Salmo 46 diz: o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Se nós andar nos caminhos do Senhor, se nós guardar a palavra do Senhor, nós podemos, no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de tribulação, dizer: Senhor, Tu é o meu socorro. Vem, Senhor, ao meu socorro. Porque se nós pedimos o socorro do Senhor, humildemente, andando nos seus caminhos, mesmo nós sendo pecadores, mesmo nós sendo desobedientes, nós recebemos as bênçãos do Senhor, porque quando o Senhor tem algo para fazer em nossas vidas, Ele preserva a nossa vida, Ele nos guarda, Ele nos dá vitória. E aqui Ele diz: ai dos que descem ao Egito. Sabe por que essa reflexão sobre o Egito leva-nos a pensar no povo de Israel? O povo de Israel, eles estavam lá no Egito, sofrendo, levando chicotada. Mas quando eles foram libertos, eles viram a mão de Deus operar na vida deles. Eles viram o mar se abrir
e eles passaram de pé enxuto. Mas quando chegou lá, por qualquer coisinha, eles falavam que devia não ter saído do Egito. É a mesma coisa daquele que serve a Deus, o crente, quando ele serve a Deus, que vem a luta, que vem a tribulação, ele nunca pode desistir. Mas a tribulação vem para nos ensinar, né? Falando sobre as quatro perturbação que veio no mar, que são a onda do mar que vem para nos derribar, aí nós possamos ser ensinado quando vier a tribulação, que nós possamos aprender. Quando Pedro estava se afogando, ele pediu socorro. Socorre-me, mestre. E Jesus socorreu ele. Levanta, homem de pouca fé. Porque muitas vezes nós estamos andando e esquecemos que Jesus está em nossa frente, olhando para nós. Ele está ao nosso lado muitas vezes, dizendo: filho, eu estou aqui ao teu lado, junto contigo. Conta-nos uma história de uma irmã que ela sofria tanto, ela vivia passando muita luta, mas toda noite quando ela ia orar, ela pôs uma cadeira ao lado dela, a cadeira melhor que ela tinha. Ela convidava: Jesus, eu vou te convidar para tu vir sentar aqui perto de mim, porque sem ti eu não posso viver, sem ti, Senhor, eu não posso andar. Por isso, Senhor, eu te convido, senta aqui. A melhor cadeira que ela tinha, ela botava para Jesus. Por isso, o melhor lugar que nós temos, vamos dar para Jesus, né? E aqui, aquele povo de Israel, eles passaram tantas coisas, né? Mas no momento que eles começaram a sofrer, eles começaram a se maldizer. A maldizência não vem de Deus. Nós não podemos se maldizer por nada. Ai daqueles que se maldizem, porque aqui nós vemos esta palavra de Isaías 31, tem muitos ai. Tem o capítulo 28, não, tem o capítulo 29, que diz: ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial, e acrescentai o ano a ano, sucedem-se as festas, né? Mas ai da cidade. O capítulo 30 diz: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim. Viu? Muitas vezes o Senhor quer aconselhar o seu povo, mas ele vai tomar conselho de alguém que não conhece a Deus, de alguém que tem um conselho que não vem de Deus. Mas vamos tomar conselho que vem de Deus. O capítulo 33 diz assim: ai de ti, despojador, que não foste despojado e que age perfidamente contra quem não agiram perfidamente. Contra ti, acabando tu de despojar, serás despojado. Tá vendo? Por quê? Porque esses ai? Esses ai vem sobre aquele que desobedece sempre a Deus. Muitas coisas nós vemos aqui no Velho Testamento. E o povo de Deus saíram dos caminhos do Senhor. E o povo de Deus não fizeram conforme a palavra do Senhor. E aí está aqui, Lucas 11:43 também diz: ai de vós, fariseus, né? Porque os fariseus, eles sempre estavam jogando pedra em Jesus. Eles sempre estavam falando
mal, com inveja de Jesus, porque Jesus fazia milagre, Jesus continuava pregando a sua palavra. E quando a pregação é uma pregação que vem contra o seu pecado, você acha ruim, você não gosta, mas não. Quando nós receber uma palavra que venha nos ensinar, vamos receber com amor, vamos agradecer a Deus com amor, né? O capítulo também 44 diz: ai de vós, lá em Lucas, ai de vós, escribas e fariseus, que amais os primeiros lugares. Jesus também ensinou para nós nunca querer o primeiro lugar. É melhor nós ficar lá atrás e ser chamado para frente, de que nós estar lá na frente e ser botado para trás. E também a palavra de Deus é bem firme em dizer que muitos são chamados e poucos é escolhido, né? E aqueles que pensam que são os melhores, nem sempre vão ser os melhores, porque Jesus, ele veio para salvar os humildes. Se você ser humilde diante do Senhor, o Senhor tem algo importante para você. E o capítulo 47 diz: ai de vós, que edificais os sepulcros. Viu? Muitas vezes edifica um sepulcro que seja a nossa vida, né? Por fora tá tão bonito, mas por dentro tá fedendo. Por dentro tem caveira, por dentro tem defunto. E nós devemos ter cuidado neste momento. Deus está nos chamando a atenção. Deus hoje está falando conosco para nós ter cuidado com a nossa vida espiritual. Nós somos casa do Espírito Santo. Se nós andarmos segundo a vontade de Deus, nós não temos medo de falar de Jesus. Vamos aparecer para falar aquilo que Deus manda você falar. Não aquilo de você mesmo, mas se Deus te mandar falar. Há quantos dias eu venho lendo esta palavra, mas o tempo é tão pouco que não vai dar tempo eu falar aquilo que eu queria falar. Mas eu vou falar aquilo que Deus me mandar, porque ai daqueles que estão no sepulcro caiado, viu? Porque eles estão por fora bonito, mas por dentro estão fedendo. Se abrir o sepulcro, vai ver que está fedendo. E por isso nós devemos ter muito cuidado. É isso que Deus quer de nós, que nós possamos ser visto como servo de Deus. Sempre eu acho muito bonito a história daquele homem de Deus, Elias, né? Que ele passava sempre naquela cidade, naquela rua, e o povo observava. Uma mulher ficou bem visto na palavra de Deus, que uma mulher via ele passar todos os dias e convidou o marido dela para fazer um quarto para aquele homem, porque ela viu que aquele homem era um santo homem de Deus. E por isso, nós, muitas vezes, nós somos mal vistos, porque somos também povo de Deus. Pelo próprio povo de Deus, muitas vezes nós somos mal vistos, porque a inveja vem sobre aquele que recebe as bênçãos de Deus. Sempre quando você conta um testemunho, você conta uma bênção de Deus, vem uma rebolada de paulada para você. Por quê? Jesus foi quem mandou. E teve aquele leproso que foi 10 curados e só um testemunhou de Jesus. Jesus quer também muitas vezes que nós testemunhemos daquilo que ele faz para conosco. Porque cada dia o nosso Deus está fazendo maravilha. O 52 ainda diz assim, de Lucas, diz assim: ai de vós, doutores da lei, que tiras a chave da ciência, que tens a chave da ciência. Ai de vocês, doutores da lei, que tens a chave da ciência. Sabe por que Jesus está falando aqui, a chave da ciência? Porque o doutor estuda a ciência para descobrir
a sua enfermidade, a minha enfermidade. Eles estudam, né? Mas no momento em que é para agradecer a Deus, porque foi Deus que deu a sabedoria a ele, não foi dele próprio, porque o homem de si próprio ele não tem nada, mas é Deus que dá a sabedoria, é Deus que instrui o homem, por mais que ele estude. Se não tiver Deus na vida, jamais ele vai fazer alguma coisa, jamais ele vai ter a sabedoria da ciência, porque a ciência vem de Deus, o próprio Deus que instrui o médico. Para quê? Para que ele possa descobrir a doença daquele que está enfermo. E nós, como tendo Jesus, que é o nosso médico poderoso, ele está sempre nos revestindo, ele está sempre falando conosco. Certa vez, eu estava com um problema muito sério na minha garganta e eu não podia beber nem água gelada que tampava. E eu passei muito tempo com aquele problema. Eu via lá no interior todo mundo, porque lá é muito calor e todo mundo quer geladinho. Toda tarde todo mundo sai para comprar geladinho, para chupar o geladinho, por causa do calor. E eu não podia, porque eu estava com aquele problema na garganta. Mas eu orei, fui para o círculo de oração. As irmãs oraram por mim, naquele círculo de oração tão humilde. Fizeram uma roda em volta de mim e Jesus me curou. De noite eu tive um sonho assim, que o meu esposo ia chamar o médico. E eu via quando um Fusca chegava branquinho na minha porta. E aquele médico saía de dentro daquele Fusca. E vinha, mandava eu me assentar e abrir minha boca. E aquele médico me operou da minha garganta. E aí, quando eu abri a boca, eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu não podia falar. E eu fiquei sem saber. Aí eu pedi ao meu esposo para trazer uma banha de galinha para me botar na minha boca, porque eu estava ruim, falando por mímica, porque nem falar eu não podia. Mas quando ele chegou com a banha de galinha, eu lembrei do sonho, que não era um sonho, era uma visão, que Deus tinha me dado, que estava me curando. E até hoje eu canto para louvar a Deus, porque foi o médico dos médicos que me curou. E essa cirurgia, depois eu fui para o médico, e o médico não constatou que eu estava operada, né? E eu não tive, assim, aquela força naquele tempo. Eu não tive palavra para me dizer para aquele médico que foi Jesus que me operou. Agora, hoje eu digo, porque eu tenho certeza que foi Jesus que me operou. E hoje eu posso glorificar o nome do Senhor. Por isso, fala. Aí o ai, sabe por quê? O ai fala da dor. Quando fala do cavalo, fala da força. Quando fala em buscar socorro, fala que eles, quem? Aqueles que têm confiança nos seus carros e cavaleiros, ainda diz que eles são muitos, poderosíssimos. Viu? Eles são muitos, poderosíssimos, mas não pode fazer nada sem Deus. De jeito nenhum. Viu? Esqueceram de buscar o Deus de Israel. Quando a pessoa começa a confiar em carros e em cavaleiro, ele esquece do Deus de Israel, o Deus que pode tudo, né? Ainda diz que eles são muitos. Quando fala que, todavia, ele é sábio, fala de quem? Do próprio Deus, do Criador, do Deus de Israel, viu? Ele é sábio, viu? Quando o 30 e o 31, Deus fala de sentença, tudo por causa do pecado. O 33 diz que os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Isso é um ai de Deus. Por isso que devemos sempre confiar no Senhor, para que esse ai não venha se cumprir em nós. Buscai o Senhor enquanto se pode achar,
invocar enquanto está perto, porque o nosso Deus, ele não despreza nenhum dos seus filhos que ele busca, mas ele está sempre presente ao lado daqueles que ele busca, daqueles que clamam pelo seu nome, porque o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus maravilhoso, e ele está sempre presente no momento em que você buscar ao Senhor. Deus abençoe cada um que vai assistir este vídeo para a glória do nome do Senhor. Eu oro por vocês para que Deus faça a obra na vida de vocês. Pai amado, eu te agradeço por cada vida, meu Deus, que vai ouvir, cada vida que vai ouvir, meu Pai, este áudio, que a palavra do Senhor possa tocar nos corações e cada um possa se arrepender dos seus maus caminhos, para que esse ai não venha sobre eles, não venha sobre nenhum daqueles que ouvem a tua palavra. Em nome de Jesus que eu te peço e por fé te agradeço. Amém.